Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Muito obrigado pela participação em mais uma live promovida pela Rede do Legislativo Sustentável. Hoje nós vamos tratar dos impactos, da nova lei de licitações, na utilização dessa nova lei, que ela já está vigente há algum tempo, mas compartilhando ali com a Lei 8666/93. Então, isso aí traz sempre algumas dúvidas, alguns questionamentos, alguma insegurança, né? E hoje a gente vai esclarecer alguns pontos, né, com os nossos convidados. Vocês podem fazer perguntas, tá? Coloquem no chat, eu peço que vocês coloquem também o e-mail de vocês, porque caso a gente não consiga responder durante a live, depois a gente encaminha as respostas, tá bom? Hoje a gente tem aqui a Tânia Lopes Pimenta Chioato, que é secretária de Controle Externo do TCU na Sejus. Tá? Depois, quando ela começar a falar, ela diz o que a Sejus faz. Tá bom? A Francis Meire Souza Pimenta Maciel, secretária de Licitações e Patrimônio do TCU. O próprio nome já diz quais são as atribuições dela. Ela é a pessoa que opera as licitações do Tribunal de Contas e certamente tem uma grande expertise nessa área. E também o Carlos Constantino Moreira Nassur, né, que é assessor técnico do Departamento de Material e Patrimônio da Câmara dos Deputados. Trabalha bastante nessa área de licitações e especialmente na parte de tecnologia da informação. Isso. Tá? Pessoal, a gente sabe que a partir da edição da Lei 14.000, a nova Lei de Licitações, 133, foram colocadas ali no texto daquele normativo várias situações que exigem do administrador público um olhar mais atento no que se refere à sustentabilidade. Né? Tem muitos pontos ali que não estão regulamentados, tem muitos pontos que carecem ainda de entendimento por parte daqueles que vão operar com a lei, mas as coisas estão avançando. Né? Mas quando a gente fala em sustentabilidade, muitas pessoas ainda podem ter dúvidas. Mas é o quê? É o meio ambiente, é o lixo, são as pessoas. Então, eu vou pedir ao Nassur que ele faça uma breve explanação. Tá? O que ele entende por sustentabilidade? Qual é a visão dele sobre essa matéria tão importante nos dias de hoje? Bom dia, pessoal. Bom dia, Tânia. Bom dia, Eliezer. Bom dia, Francis. Obrigado pelo convite, é uma honra danada estar aqui, né? Sustentabilidade é um tema que entrou de vez, vamos dizer assim, né? Entrou para ficar dentro da seara da contratação pública, né? Mas eu acho que o primeiro assunto que a gente tem que trazer um pouco de luz é o que é, afinal de contas, sustentabilidade, né? Sustentabilidade, existem diversos conceitos, mas o que eu mais aprecio, vamos dizer assim, é aquele que diz que as compras ou as contratações ou os projetos realizados no presente não podem comprometer as necessidades das gerações futuras, né? Então, hoje, se a gente vai desenvolver um projeto, vai realizar uma grande obra, vai realizar uma contratação pública, a gente não pode fazer com que essa obra, essa compra, essa contratação comprometa o futuro, comprometa as gerações futuras, comprometa os nossos netos e os nossos bisnetos. Então, esse talvez seja o pano de fundo que a gente tem que imprimir nas nossas contratações, nos nossos projetos, no dia a dia, para que a gente tenha certeza de que o que a gente consegue fazer hoje, os nossos descendentes conseguirão fazer no futuro. Não é isso? Eu acho que esse é o nosso pano de fundo para as contratações. É muito bem colocado. Na verdade, é isso. Você vai utilizar recursos agora, mas você não pode, com essa utilização feita de maneira irresponsável, impedir que as gerações futuras tenham o mesmo direito que você. Né? Essa é uma definição clássica, inclusive, feita pela Organização das Nações Unidas. E, na sua visão, por que devemos observar? É somente essa questão, vamos dizer assim, do conceito mesmo, da sustentabilidade? Existe alguma coisa mais? Nas licitações. Isso, nas licitações públicas. Olha, existem duas respostas, na minha opinião, para esse assunto, né? Por que a gente tem que observar
questões de sustentabilidade nas contratações. Primeiro que a imposição legal, né? A lei está, a gente vai ver aqui, a gente vai ter oportunidade de, se o tempo deixar, né? A gente vai ter oportunidade de ver diversos pontos da lei, a exigência legal da gente dispor de observar as disposições de sustentabilidade nas contratações, né? Então, assim, eu começo a entender que uma contratação que não observa as disposições de sustentabilidade não é uma contratação legal. Eu começo a pensar dessa forma. E segundo, é que nós sabemos que as compras públicas, né, elas, em todos os países onde esse sistema de compra está organizado, formalizado, as compras públicas moldam, de certa forma, a economia, moldam, de certa forma, a indústria, moldam, de certa forma, a prestação de serviços, né? Então, a gente colocar questões de sustentabilidade nas contratações, o que, na verdade, nós estamos fazendo? Nós estamos orientando, nós estamos imantando o comportamento da indústria, o comportamento dos serviços, né? A observação de critérios sociais, de critérios de rastreabilidade, de critérios de, por exemplo, ciclo de vida dos produtos que a gente tem que reutilizar, reaproveitar, reciclar, né? Então, imprimir e observar e fazer com que critérios de sustentabilidade se reflitam dentro dos nossos editais, a gente, na verdade, está moldando o comportamento da indústria e do comércio. Esse poder de interferência do poder público na economia é muito importante, né, nessa questão da sustentabilidade. Agora, o administrador, o operador de licitações, diante desses normativos ainda muito novos, muito recentes, ele muitas vezes se sente inseguro, ele precisa especificar bem os produtos que ele vai licitar, muitas vezes ele não tem ainda a expertise necessária, mas, como bem disse o Carlos, ele já tem essa vinculação, já está obrigado a fazer isso. Então, Francis, qual o momento, ele vai começar lá um processo de compras, né? Ele tem que inserir ali essa questão da sustentabilidade nos processos de contratações. Bom dia, é um prazer estar aqui, uma alegria falar desse assunto, né, de novo. Eliezer, eu acho que a gente tem uma ideia meio preconcebida que eu só vou falar de me preocupar com sustentabilidade, com os critérios, quando eu estiver planejando a licitação lá no estudo técnico preliminar, né, no termo de referência, mas, na verdade, eu tenho que pensar nisso antes, né, quando eu estou fazendo já meu plano de contratações anual, né, que tem que se inspirar e tem que se vincular ao plano de logística sustentável. A decisão de contratar, a decisão do que eu vou colocar lá no meu hall de compras, ela já tem que ser permeada aí por esses cuidados de sustentabilidade. Inclusive, se eu preciso contratar, eventualmente pode ter um objeto que eu não precise, né, que eu possa fazer de um jeito diferente. Então, lá, desde o PLS, passando pelo PCA, que é o Plano de Contratações Anual, e, finalmente, estudo técnico preliminar, quando eu for fazer prospecção de mercado, né, ver quais são as soluções que são ambientalmente mais adequadas, que têm o melhor ciclo de vida, né, que eu considero a vida útil. Aí a gente sabe que a lei traz vários dispositivos sobre isso. Então, assim, em resumo, lá no meu planejamento, PCA, quando eu estou especificando, estou prospectando o mercado e avaliando as soluções no estudo técnico preliminar, e no próprio TR também, quando eu vou colocar lá obrigações da contratada. Se eu tiver, por exemplo, uma obrigação lá relacionada à logística reversa, por exemplo, isso vai ter que ter obrigação no TR, que vai ter que acompanhar o contrato. Então, ou seja, é tudo, né? Desde o comecinho até... E obrigações que eu vou ter que fiscalizar também, né? Na gestão do contrato também eu vou ter que fiscalizar isso. Então, não tem um ponto específico, né? É um processo inteiro. Na verdade, é o pensar sustentável Isso. de maneira permanente, né? Para a gente conseguir ser bem-sucedido. Então, é uma coisa que tem que ser não apenas profissional, mas também pessoal, na minha visão, né? Então, é importante. Mas a gente tem, sim, documentos, a gente tem vários documentos que a gente elabora ao longo desse processo de compras públicas, né?
E um que assumiu uma importância muito grande, já era uma coisa importante, são os estudos técnicos preliminares, onde você define qual a solução que você vai escolher, preços, e faz o detalhamento, penso eu, das especificações dos produtos que você está adquirindo, produtos e serviços. Né? Quais as etapas, agora eu vou conversar com a Tânia, ela vai nos esclarecer esse ponto, quais as etapas necessárias, né, para definir esses critérios. A gente vai colocar ali no ETP uma série de critérios, mas como é que a gente faz isso? Quem faz isso? Por que ele faz isso? Obrigada pela pergunta, Eliezer. Bom dia a todos, bom dia aos que nos acompanham, aos meus colegas aqui de evento. Antes de iniciar, responder a pergunta, né, como eu fui provocada por você, Eliezer, para dizer o que a Sejus faz, né, eu vou esclarecer que a Sejus é a Secretaria de Fiscalização de Controle Externo do TCU, da função jurisdicional do TCU. Na verdade, é uma secretaria que tem uma função, uma espécie de função de coordenação de 4 outras unidades, dentre elas a Audi Contratações, que é a unidade do TCU que fiscaliza licitações e contratos. Então, a França está ali na área meio, vamos falar assim, né, está provendo o TCU com as soluções via licitações e contratos, e nós, do lado de cá, estamos fiscalizando tanto o TCU como todas as outras unidades jurisdicionadas ao tribunal. Agora, voltando para a pergunta, né, no que diz respeito aos estudos técnicos preliminares. Então, o que são, né, os estudos técnicos preliminares? Basicamente, ele altera a lógica das contratações. Então, em vez de partir das soluções, a ideia é partir dos problemas que precisam ser resolvidos, né? E, diante disso, o ETP nada mais é do que uma contraposição de cenários. O que o gestor público faz quando ele precisa contratar? Ele avalia quais são as suas possibilidades, as possibilidades de mercado para resolver determinado problema, determinada dor da administração pública por meio da licitação do contrato. E nessa contraposição de cenários, então, você tem, em geral, a manutenção da forma como já vem sendo contratado dentro do órgão, da entidade, e várias outras possibilidades que decorrem de evoluções tecnológicas, que decorrem de tentativas de ganhos de eficiência com a mudança de modelo. E cada um desses cenários, em cada um deles, é preciso avaliar sempre a demanda da organização. O que a gente vê muitas vezes, e o ETP veio talvez para trazer uma reflexão maior sobre essa questão, é a manutenção das condições de contratação ao longo dos anos. Então, a cada nova contratação se mantém o contrato exatamente como ele sempre foi, inclusive no que diz respeito às quantidades. E o primeiro ponto da sustentabilidade é a redução. Então, muitas vezes, a gente não tem mais aquela necessidade de todo aquele quantitativo, nem no cenário de manutenção da solução atual. Muito menos em outros cenários em que a administração não conhece e precisa reavaliar a sua verdadeira demanda, a sua verdadeira necessidade. Um exemplo mais prático para deixar isso claro é, por exemplo, a questão da impressão. A gente, por muito tempo, teve a questão, e muita gente ainda contrata dessa forma, impressoras individuais por salas, enquanto, em outras situações, já vem havendo um processo grande de migração para a modelagem de outsourcing de impressão, que são aquelas grandes impressoras por corredor, por setores, que atendem uma gama maior de pessoas. E, tanto numa situação como noutra, mesmo que seja mantido o modelo, é preciso reavaliar a necessidade da administração. Por quê? Porque o mundo lá fora está mudando, a tecnologia está mudando, avançando. A própria lei de licitações é uma lei de digitalização, é uma lei de governança digital. Então, existe uma tendência a uma redução de impressões, mesmo que o modelo se mantenha. Então, é preciso sempre reavaliar o objeto, principalmente no que diz respeito aos quantitativos e à real necessidade da administração. Eu acho que esse é o primeiro ponto na contraposição de cenários. Um outro ponto, e aí seria na escolha dos parâmetros, porque toda vez que a gente vai falar de sustentabilidade, a gente está escolhendo parâmetros. O que de sustentabilidade eu vou incluir de parâmetro aqui no meu edital, nas minhas exigências, ou na verificação, na entrega do objeto, ou ao longo da fiscalização da execução do contrato. Então, é preciso avaliar direitinho se os parâmetros que foram eleitos e colocados na contratação, se eles, de fato, têm correlação, dizem respeito àquele objeto, se tem
se existe esse deparo aí entre aquele parâmetro que está sendo colocado e o objeto. E por que eu estou falando isso? Né? Parece uma coisa bastante óbvia, mas a gente muitas vezes se depara com editais em que há replicação de exigências. Né? Então, por exemplo, edital de imobiliário. Sempre pedem esse rol de NBRs aqui, de normas a serem observadas. Só que algumas daquelas normas não se referem àquele objeto, ou então não se refere àquele objeto naquela região. Uma coisa é aquele objeto numa região que tem névoa salina, outra coisa é aquele objeto numa região que não tem maresia. Então, assim, esse tipo de avaliação cuidadosa quanto aos parâmetros também é um importante ponto para ser avaliado dentro dos estudos técnicos preliminares. E uma outra questão que eu acho também muito importante é verificar a viabilidade tanto de verificação na seleção do fornecedor, né? Porque muitas vezes a gente coloca lá no edital uma exigência que depois o pregoeiro, o agente de contratação, não tem como atestar. Né? Então, assim, eu estou exigindo que o material tenha 20% de material reciclável, o bem que está sendo entregue. E quem é que vai verificar isso? E como é que a gente vai verificar isso? Né? É preciso, toda vez que se coloca uma exigência, um critério, um parâmetro de sustentabilidade no edital, ter associado a ele a forma de verificação, tanto na seleção do fornecedor, quanto ao longo de toda a fiscalização do contrato. Porque, como a Francis falou, a sustentabilidade ela não termina no planejamento da contratação. Ela só termina quando o contrato, inclusive disposição final dos resíduos que aquele contrato gerou ou do material que deixou de ser servível. Né? Então, essas são algumas questões que eu acho que precisam ser observadas, né? Inclusive com alguma definição de modelo de gestão desse contrato, para que o gestor saiba quais são os custos operacionais, se são viáveis esses custos operacionais e possa fazer a adequada verificação da manutenção das condições dos parâmetros de sustentabilidade ao longo de toda a contratação. Tânia, eu vou pedir licença, aproveitar seu gancho só para não perder a ideia. Que você falou aí das impressoras, e aí é um exemplo que eu gosto muito, porque ele é muito emblemático de pensar sustentável. Se eu for adquirir impressoras e considerar todo o estudo técnico preliminar, eu posso fazer um estudo técnico preliminar perfeito, né, ver qual é o melhor modelo, pensar em ciclo de vida, pegar a impressora que ofereça o melhor ciclo de vida que os cartuchos, porque quando a gente fala em ciclo de vida e menor custo, né, os custos indiretos, eu posso pensar, por exemplo, no custo do cartucho daquela impressora, quanto que vai ser, né, o custo, pensar em descarte, e eu posso fazer um planejamento perfeito, pensando em impressoras, mas, de repente, a impressora não é a melhor solução. A melhor solução seja o modelo de outsourcing. Né? Então, assim, pensar sustentável não necessariamente é eu pensar nos critérios, é eu pensar ali no ciclo de vida. Às vezes, o ciclo de vida não esgota. Às vezes, eu pensar na solução mesmo. Eu posso ter uma solução. É por isso que o estudo técnico preliminar é tão importante. Porque, embora eu faça uma licitação perfeita para comprar impressora e cartucho, às vezes, eu consigo uma solução melhor e mais sustentável, como é o modelo do outsourcing, por exemplo, que vai trazer mais externalidades positivas aí, e vai ser uma solução mais adequada, mais sustentável. Inclusive no comportamento, né? Isso. Porque é uma solução que ela molda comportamentos também, Exatamente. Como foi dito, né? Exatamente. As pessoas tendem a usar menos Exatamente. impressão. O fato da impressora não estar dentro da sala induz a utilização de menos impressão. É uma contratação muito mais econômica, que gera muito menos impacto, assim, porque ela gera menos custos indiretos, né? Então, é uma contratação, pelo menos a nossa experiência lá no TCU foi muito bem sucedida. E a gente não tem a menor intenção de voltar para o modelo de impressora. Mas eu acho esse um exemplo muito emblemático assim, do que é pensar sustentável. Né? Pelo que foi dito aqui, nesse breve debate, a gente pode afirmar que o estudo técnico preliminar ele pode, inclusive, levar à decisão de não contratar. Exatamente. Não é? Exatamente. A gente faz o estudo, verifica e fala, mas por que a gente vai comprar isso? A orientação, o melhor a se fazer é não contratar, ou contratar uma solução totalmente diferente. No caso de impressão, eu acho que o futuro realmente não tem impressão. Ela continua aí no nosso cenário. Processo eletrônico dominando, né? Por uma questão de inércia. Eu já comentei isso, né? Que a gente tem aqueles hábitos e tal, mas se a gente for analisar com tranquilidade, a gente não precisa mais de impressoras e, quando precisa, apenas em alguns poucos lugares. Muito bem.
Eu tenho uma solução. A administração pública está precisando de uma determinada solução. E existem critérios ali que são claramente, podem ser claramente considerados como critérios de sustentabilidade, e existem outros que não. Certo? Em termos de resultado esperado, em termos operacional, o que aquele serviço vai produzir, o que aquele equipamento vai fazer. Então, eu posso dizer que esse critério, isoladamente, pode ser utilizado para a escolha de um determinado objeto numa licitação pública. Eu tenho que cotejar o todo ali. Ou eu posso descartá-lo em determinadas situações. Eu gostaria que vocês continuassem com o debate. Eu gostei. Bom, se eu entendi bem a pergunta, Eliezer, assim, eu acho que um critério ele nunca pode ser visto isoladamente, né? A gente sempre tem que cotejar ali com o conjunto. Eu não sei se eu entendi bem, mas... Deixa eu dar um exemplo. Eu estou comprando um produto, ele tem critérios de sustentabilidade e outros que não são. Ah, entendi. Eu tenho um produto que não tem critérios de sustentabilidade, mas é melhor que aquele outro. É porque, assim, até o conceito de sustentabilidade, se eu for para um conceito mais econômico, né? Porque é uma possibilidade também, às vezes eu tenho que ter muito cuidado com isso, porque se o custo do ambientalmente correto for muito alto, e tem uma discussão muito interessante sobre isso, que, assim, se o custo for muito alto, eu vou deixar de ter recurso para outras coisas. Isso não é sustentável do ponto de vista econômico também. Então, por isso que, quando a gente fala de critério ambiental especificamente, né, a gente tem que pensar que a sustentabilidade ela é um conceito mais amplo, e que é um conceito econômico, e que, dependendo do impacto daquilo, pode ser que eu crie externalidades negativas, que eu tenha um custo em outras áreas, ineficiência em outras áreas. Então, assim, objetivamente, não. A gente tem que sopesar aí para ver o que a gente escolhe o melhor, a solução mais eficiente, mais eficaz num contexto. Eu gostaria de aproveitar essa oportunidade aqui, né? Porque quando a gente está desenvolvendo um estudo técnico, está construindo lá, avaliando as necessidades, cotejando, dimensionando a necessidade, e aí a gente se esbarra em diversas alternativas de solução, e a gente vai ter que justificar qual é a solução mais vantajosa. E aí eu entendo que os critérios de sustentabilidade, Eliezer, eles são uma oportunidade para te tirar dessa sinuca, sabe? Porque, às vezes, a gente tem critérios técnicos, critérios econômicos, né, que não conseguem selecionar, né, a gente não consegue filtrar a solução mais vantajosa num determinado contexto. E aí a gente pode lançar a mão dos critérios de desenvolvimento sustentável, critérios de impactos ambientais menos significativos, critérios de soluções que proporcionam a reutilização, a reciclagem de resíduos, né? Critérios que permitem, por exemplo, a inclusão social, né, a redução de desigualdades sociais, esse tipo de coisa. Então, eu enxergo os critérios de sustentabilidade nas contratações como uma oportunidade, na verdade. Né? É uma oportunidade da gente resolver o problema. Não é isso? Nessa visão mais sistêmica, né, que vocês colocaram aí, eu diria ainda que assim, tem basicamente dois critérios que precisam ser observados, sopesados, né, com os critérios de sustentabilidade, que são o critério econômico, vocês já colocaram aqui. Então, essa questão, o menor preço sempre vai falar mais alto? Não. Claro que não. A gente inclusive, a própria lei fala em melhor proposta, né? A proposta apta a trazer o resultado mais vantajoso. Não é nem mais agora a proposta mais vantajosa. É a proposta apta a trazer o resultado mais vantajoso. Então, está muito claro que a gente não está falando aqui sempre do menor preço. Por outro lado, o preço importa. O preço sempre importa. Né? Então, não é um critério de sustentabilidade a qualquer custo. É preciso fazer essa avaliação, esse equilíbrio, né? Trazer esse equilíbrio para a contratação. E outro é manter o caráter competitivo da licitação. Caso contrário, a gente nem estaria falando em licitação. A gente estaria falando em fornecedor exclusivo, em contratação direta, seja lá o que for.
Então, esses dois cuidados, eu acho que eles têm que ser pontos de atenção em qualquer contratação que venha trazer parâmetros de sustentabilidade. Então, vamos incluir parâmetros de sustentabilidade, mas vamos também avaliar o quanto isso significa, o quanto isso impacta economicamente o contrato, como a Francis falou, né, como foi dito também, que isso pode, inclusive, comprometer outros contratos da organização, a depender do quanto isso pesar na contratação. Por outro lado, você pode estar falando de uma política social, como é o caso, né, que tem algumas que são trazidas pela própria lei, que justificam, né? A própria margem de preferência da micro e pequena empresa tem a ver com isso. A margem de preferência de produtos locais, que pode pagar até 10% mais caro por um produto que é local. Tem várias margens de preferência na nova lei também, que trazem esse intuito, né, de induzir uma política, às vezes até mais social, do que com parâmetros econômicos, e que justificam se pagar mais caro. Mas é isso, tem que sempre fazer esse equilíbrio entre competição, economicidade e sustentabilidade. Essa é a chave para o sucesso da contratação. Não é simples. Não. Não, na verdade, eu penso que o operador de licitações, de compras, ele sempre vai ficar um pouco inseguro, né, para conseguir fazer essa conexão daquilo que ele está comprando com esses pilares aí, como a gente chama, né? Isso aqui vai influenciar em quê? A questão social da sustentabilidade, né? Estou comprando aqui um sistema de informática do TCU. O que isso aí vai... Né? Então, isso é natural, é uma evolução que é necessária, mas vai acabar acontecendo quando a gente estiver mais à frente aí nesse processo. Bom, a nossa live fala dos impactos, então, da nova lei de licitações, né? O que está acontecendo, o que o administrador tem que ficar atento quando ele passa a utilizar essa nova lei. Então, certamente, algumas novidades foram postas ali nesse normativo. Então, eu gostaria de abrir para os 3 colegas, para que eles falassem o que eles entendem... A gente vai se ajudando aqui. O que eles entendem de mais importante ou de mais relevante, ou que salta aos olhos assim quando eles começam a estudar a lei de licitações. Então, a gente começa com o Carlos, para ele dar a sua lição aqui para a gente. Eu fiz uma colinha aqui, né? A lei é extensa, Sim. A lei é grande. Eu acho que a gente vai destacar alguns pontos aqui significativos. Todos nós aqui conduzimos as contratações, e o primeiro passo de uma contratação, né, vamos dizer assim, da elaboração, da modelagem da contratação, depois que ela já está inscrita lá no plano de compras, aquela coisa toda, é elaborar o estudo técnico, né? O estudo técnico nós já vínhamos fazendo há algum tempo, especialmente o pessoal de informática, né, que já serviu de cobaia, de certa forma, vamos dizer assim, né, de tubo de ensaio para a nova legislação. Mas o estudo técnico ele dá ensejo ou a um termo de referência ou a um projeto básico, dependendo do objeto que ele vai contratar. E um assunto interessante que a Tânia trouxe aqui é que a gente precisa de inovar nas contratações. A gente não pode simplesmente contratar, pegar um projeto básico, um termo de referência, ou um estudo técnico que estava no passado, alterar a data, não imprimir, né? Submeter o processo novamente. Mas olha só, a nova lei traz uma coisa interessante aqui, que é o seguinte: quando você contrata uma obra, o projeto básico tem que permitir que a contratada inove, né? Olha só que interessante, né? No caso de obrigações de resultado, o estabelecimento de frações do objeto com relação às quais haverá liberdade para os contratados inovarem em soluções metodológicas ou tecnológicas, em termos de soluções previamente delineadas no anteprojeto ou no projeto básico. Então, esse é no artigo 6º, inciso 27. Então, olha só que interessante. Nós temos autorização legal para permitir que o nosso contratado inove. Isso, de certa forma, é um bálsamo para
a solução de problemas, porque em alguns casos nós não sabemos qual é a solução para os problemas que nós temos, né? Então nós temos aí a permissão. E nós temos diversos outros dispositivos na lei que falam sobre inovações, que falam sobre sustentabilidade, que falam sobre critérios que a gente tem conversado aqui. Então, eu destaquei este aqui, eu gostaria de pintá-lo com cores mais fortes, para que os nossos colegas lancem mão desses dispositivos. A lei está dando alguma liberdade, né, para o administrador. Francis. Vou fazer cola também. E eu estava até comentando com a Tânia aqui antes da gente começar, que tem um dispositivo que eu acho que é bem significativo, que está lá no artigo 42, que fala de proposta, né, prova de qualidade do produto, e tem a possibilidade lá no parágrafo 1º de exigir certificação, né, certificação de qualidade de produto por instituição credenciada. A gente sabe que, lembrando que a gente está falando de proposta, né, a gente sabe que certificação já era um artifício aí de verificação de qualidade que a administração já lançava a mão nos seus editais, mas tinha a jurisprudência do TCU, que sempre recomendava cautela, mas aí a gente tem aí uma possibilidade de exigir isso para critério de sustentabilidade especificamente, né, da proposta positivada na lei. Eu acho que isso é um avanço, mas que, como todo o resto dos avanços que a gente tem em matéria de sustentabilidade, precisa de um olhar sistêmico também, né? Não é lembrar de viabilidade disso, lembrar de mercado, se isso é viável no mercado, lembrar de custo disso, né? Acho que a jurisprudência do TCU anterior se aproveita aqui, mas é um dispositivo que traz mais segurança para o comprador. A gente tem também o artigo 34, que fala do julgamento pelo menor preço, né, que fala dos custos indiretos, que a gente tem que considerar os custos indiretos aí no menor preço, né, o menor custo para a administração, e aí vinculados ao ciclo de vida, né, custo de reposição, depreciação, impacto ambiental, é aquilo de você, além do preço, conseguir avaliar todo o custo indireto que a administração vai ter ela mesma, né, para poder gerir aquele objeto ali. É o caso da impressora. A gente vai comprar uma impressora e depois eu ter que me preocupar com manutenção, com assistência, com os cartuchos, com o suprimento da impressora. Considerar o ciclo de vida, considerar condições de descarte, são custos que a própria administração tem, né, para comprar. E, às vezes, os custos que ela paga no bojo do contrato, para a empresa, né? Então, é um dispositivo interessante também. Você lembra de mais? Não, essa aferição do que é ou não sustentável, para mim, é a grande dificuldade, né, que a gente vai enfrentar. A questão da certificação, né, nós teremos que comprovar que um produto tem realmente aquilo que ele diz que tem, como também medir, aferir esse impacto ambiental em termos de custos, né, para fazer a avaliação da proposta. Mas são etapas que a gente vai maturando aos poucos e no final a gente vai, com certeza, chegar... Mas eu acho, Eliezer, que eu sei que muita gente reclama de falta de regulamentação disso, mas eu acho que o fato do dispositivo estar na lei, só você ter esse olhar cuidadoso para os custos, que às vezes a gente não tem quando a gente vai contratar, e eu falo isso por experiência própria. Você meio que se limita ali ao custo financeiro da proposta, o menor preço é esse, você vai fazer uma prospecção de mercado e fala assim, olha, a melhor solução, a solução mais barata é essa. E o que a lei faz, e eu acho muito positivo, é assim, instigar você a pensar nos custos daquilo, nos custos que você vai ter depois. Beleza, eu vou adquirir aquilo, mas aí depois eu vou ter que pensar em manutenção, depois eu vou ter que pensar em peças, depois eu vou ter que pensar em descarte daquilo. E isso é possível, sim, fazer no estudo técnico preliminar, independentemente de regulação. É claro que a gente vai precisar de alguma regulamentação aí para pensar em ciclo de vida, que é uma matéria um pouco mais complexa, mas já dá para fazer um estudo de custo indireto, sim, só com o dispositivo da lei. Sim. Um exemplo que eu poderia dar, um exemplo simples, você vai diante de uma compra, você vai comprar refrigerantes, aí você coloca lá, embalagem de vidro retornável, uma coisa simples, né, que você vai impedir muito que ocorra, né, um impacto ambiental negativo, e certamente, apesar do refrigerante em garrafa de vidro ser um pouquinho mais caro, você vai estar no todo comprando mais barato. Tânia? Eu destacaria aqui
dois artigos que eu acho que são assim o core da sustentabilidade dentro da lei, né, que é o artigo que traz os princípios, né, as diretrizes, que é o artigo 5º. Ele, mais uma vez, repisa a necessidade de estarmos preocupados com o desenvolvimento nacional sustentável, né? Isso já tinha na lei anterior e agora veio com mais um monte de outros princípios. Mas, principalmente, o artigo 11, que é o artigo que traz os objetivos da licitação, né, os objetivos das contratações. E ele coloca lá, esse artigo 11, como o desenvolvimento nacional sustentável e a promoção da inovação no mesmo patamar dos outros objetivos, que são o alcance da proposta, do resultado mais vantajoso da proposta, né, inclusive considerando o ciclo de vida. Então, eu acho isso muito interessante, porque essa questão do ciclo de vida ela é reafirmada ao longo de vários momentos na lei, né, mostrando justamente, instigando justamente o gestor a se preocupar com isso e se perguntar o que é o ciclo de vida e como eu meço o ciclo de vida, né, o que isso significa, que é me preocupar com desde como esse produto é fabricado, embalado, transportado, entregue, fiscalizado, né, assim, como que ele vai funcionar aqui dentro da minha organização e depois a disposição final. Então, esse olhar mais abrangente para o que a administração compra, ele está ao longo de toda a lei, né? Falando especificamente aqui, né, que eu acho que fiquei em terceiro aqui, porque eu vou falar um pouquinho sobre a questão dos contratos, né? Eu vejo que a lei trouxe, por exemplo, pegou emprestado lá do RDC e da lei das PPPs a questão da remuneração por desempenho. A remuneração por desempenho ela já está há algum tempo, né, porque é o RDC antigo, 2011, mas até hoje ele não foi efetivamente, a gente não vê isso sendo aplicado, né, e agora demanda uma regulamentação, eu vejo que é uma grande oportunidade de passar a ser aplicado, e a lei traz que esse desempenho pode ser avaliado com base em critérios de sustentabilidade. Então, é aquela história, né, de promover a eficiência do contrato, dando um bônus para o contratado, caso ele atinja critérios de sustentabilidade que vão além do mínimo que a administração necessita. Então, ela vai colocar lá as suas necessidades, vai colocar o mínimo que aquele objeto, né, tem que observar em termos de desempenho, de qualidade, mas se o contratado tiver boas práticas, né, e conseguir implementar critérios de sustentabilidade que, no final das contas, atendem ao interesse público, ele vai ter um bônus, né, de remuneração. E ele acaba compartilhando esse risco com a administração pública, né, esse risco, né, essa oportunidade com a administração pública, e com isso ele consegue trazer mais eficiência à contratação. Então, eu acho que a lei também traz isso, né? Ela pegou emprestado vários pontos de outras legislações que tinham essa preocupação com a eficiência, com a sustentabilidade, e trouxe para o texto dela. E, para finalizar, 2 pontos, né? Um deles é com relação ao aspecto social, né, porque eu acho que, pela primeira vez, a gente tem a lei ali tentando trazer a questão da inclusão e de utilizar as compras públicas de uma forma mais direta, né, como política pública de inclusão, com a previsão de um percentual dos contratos com dedicação exclusiva de mão de obra para as mulheres e vítimas de violência doméstica e para os egressos do sistema prisional. É uma coisa muito interessante, eu acho que é um primeiro passo, né? A gente está saindo daquela ideia de que a compra só serve para... É um fim em si mesma, só serve para entregar o produto e eu não quero mais nem saber o que acontece aqui fora do meu setor de compras. A gente está saindo dessa realidade que ainda existe, a gente sabe que ainda existe, para olhar a compra como realmente promotora de política pública, como realmente indutora de mudanças de realidade. É usar o poder de compra do governo para induzir mudanças importantes, né? Mudanças importantes para a sociedade, para além dos muros da própria organização. Então, eu acho que esses aí são bons pontos a destacar, além, claro, da inovação, né? Que também já foi falado, mas eu acho que a inovação, muitas vezes, as pessoas elas tendem a dividir. Sustentabilidade é uma coisa, inovação é outra, e eu, particularmente, não consigo enxergar uma coisa separada da outra, porque qual é o nosso caminho para promover a sustentabilidade, que não pensando em outras alternativas diferentes daquilo que a gente já faz. Revisando processos, revisando modelagens, e isso, em geral, vai acontecer por meio da inovação.
mais uma vez. Então, a gente tem a lei trazendo o diálogo competitivo, que é uma nova modalidade extremamente inovadora, a lei trazendo várias margem de preferência para produto reciclável, reciclado, biodegradável, a lei trazendo hipóteses de contratação direta para promover a questão da inovação, e vou destacar o artigo 93 aqui, que ele, no parágrafo 2º dele, está bem escondidinho lá, mas eu acho que é uma mudança importante, né? O concurso de projeto, que foi mantido na nova lei de licitações, na legislação anterior, a questão da cessão dos direitos, né, da propriedade intelectual, ela ficava sempre com a administração pública. Isso acabava sendo um desincentivo à própria utilização do concurso, porque a gente sabe que o concurso em si, muitas vezes, não é o mais interessante para quem está desenvolvendo uma nova solução. O interessante é poder pegar o resultado daquele desenvolvimento e poder replicar, né? Poder vender a outras pessoas e poder, inclusive, escalar aquela solução e melhorar aquela solução, enfim. E esse parágrafo 2º, ele permite que a administração, quando a gente estiver falando de pesquisa e desenvolvimento envolvendo ciência, tecnologia e inovação, que isso seja possível, né? Essa flexibilização da cessão dos direitos. Tem um ponto interessante, tá? Porque eu concordo inteiramente com você. Assim, não dá para falar de sustentabilidade sem falar de inovação. Uma coisa leva a outra, é um ciclo que se retroalimenta. Porque a inovação ela vai implicar soluções mais eficientes, né? E mais sustentáveis, e a sustentabilidade ela tende a gerar inovação também. Então é muito interessante. Mas você falando aí da compra como instrumento de política pública, é um tema que eu gosto muito. É interessante que a compra pública, com esses critérios que tem na nova lei, né, ela tanto induz comportamento da sociedade, que aí tem os critérios sociais, as mulheres vítimas de violência, ela está ligada aí a uma política pública de proteção social, mas ela induz o mercado também. Né, ela induz muito o mercado. Uma das críticas que se faz, tem alguns estudos até que demonstram isso, que um dos entraves aí para a sustentabilidade é falta de incentivo financeiro para o mercado. O mercado fala, por que eu vou desenvolver uma solução ambientalmente adequada se eu não vou ter comprador, se ela é mais cara, né? E isso ele tenta superar um pouquinho esse déficit, vencer esse déficit que a gente tem no mercado e induzir o mercado, assim, ter mercado para soluções sustentáveis. A gente sabe que compras públicas representam uma quantidade significativa do nosso PIB. Então tem esse efeito mesmo que a lei promove. Maravilha. Bom, diante dessas, eu vou lançar essa questão para o Carlos e para a Franci. Diante dessas questões todas, de todas essas inovações da lei, né, quais são os obstáculos que vocês perceberam no dia a dia para a aplicação delas? Alguma coisa até fora mesmo desses conceitos e tal, que vocês podem passar para a gente. Depois eu vou passar essa pergunta para a Tânia, mas com uma outra perspectiva. Excelente pergunta, sabe? Olha, a gente está falando aqui, por exemplo, de ciclo de vida de produto, ciclo de vida de processo, ciclo de vida de serviço. O que é ciclo de vida? Né? Eu acho que a lei traz diversos instrumentos, a lei traz uma consolidação, está aqui o pessoal do TCU, de uma jurisprudência administrativa longa, que foi sendo construída com tempo e com esforço de muitas pessoas, Ministério do Planejamento, e, enfim, né? Mas isso não é suficiente, na minha opinião, viu, Eliezer? A gente precisa de conhecer os instrumentos e saber aplicá-los, né? Então, por exemplo, como é que eu vou definir um ciclo de vida se eu não sei o que é ciclo de vida? Mas existe, por exemplo, a norma 15288 da BNT que diz o que são os processos de ciclos de vida de sistema. Então, assim, na minha opinião, a capacitação do pessoal é talvez o maior entrave à implementação e à utilização de todos esses dispositivos da lei. Nós estamos falando, por exemplo, de ETP hoje, 2023, mas o ETP é de quando? 2006, talvez? Teve o primeiro acórdão? É acórdão 2003, que eu sei. 2003, né? 2003, 20 anos. Em 20 anos, a gente tem visto por aí
esforços de capacitação, de treinamento. Da área de TI, viu? Sempre começou com TI. Tudo começou com a TI. A TI está na fronteira, aí na vanguarda do desenvolvimento e, vamos dizer assim, e alvo das melhorias que o TCU lança para a administração pública, né? Então, eu acho que a gente estava conversando aqui até um pouquinho antes do evento começar, a história da capacitação é fundamental, da certificação dos profissionais, né? A colocação desses instrumentos, o entendimento, a entronização desses instrumentos nas pessoas que vão efetivamente realizar a modelagem da licitação, as pessoas que vão efetivamente conduzir, fiscalizar e gerir os contratos que vão decorrer das licitações, né? A gente está falando aqui, por exemplo, em mudança de paradigma e em aperfeiçoamento. A Francis trouxe o exemplo da impressora, né? Há um tempo atrás, a impressora por cartucho estava sendo demonizada, porque era um custo altíssimo, né? Mas existem novas tecnologias de impressoras de cartucho que estão sendo tão competitivas quanto a impressora laser. Está vendo? Então a gente tem que abrir os olhos, se aproximar do mercado, a gente tem que observar, acabar com essa peste de que não pode conversar com o fornecedor, coisa horrorosa é essa. Como é que a gente vai conhecer as soluções sem conversar com os fornecedores? Perfeito. Eu queria entender isso, como é possível esse tipo de coisa. Tem que derrubar esse tabu mesmo. Não é? E se eu tivesse que apontar um único esforço, eu colocaria o esforço na capacitação do pessoal. Mas capacitação de verdade, plena. Uhum. Eu tenho uma outra dor, além da capacitação, né? E eu digo assim, aí eu vou botar meu chapéu de compradora, de quem lida com isso, de quem tem que fazer TR, de quem tem que comprar. E eu já comentei isso antes, acho que na vez passada que a gente conversou sobre esse assunto, no ano passado, eu comentei a mesma coisa. Quando a gente fala em critério ambiental, principalmente, a gente tem muita dificuldade em estabelecer os critérios, é muita falta de informação. A gente não é especialista em sustentabilidade, a gente não é especialista na indústria, a gente não é especialista nos produtos. Então, às vezes, a gente tem que fazer uma pesquisa insana para saber o que é exigível para aquilo no ciclo de vida inteiro, né? De requisitos de produção, requisitos de descarte, e são matérias que são estranhas para nós, a gente não é especialista nisso. Então, o que eu sinto falta mesmo, que eu acho que é um entrave, quando a gente está falando de critério, toda vez que a gente fala de compra sustentável, todo mundo vai perguntar, que critérios que eu uso, o que eu ponho no edital, na prática, né? O que eu ponho no edital? Eu acho que a gente podia ter um esforço centralizado, uma coordenação centralizada para estabelecer catálogos de especificações com critérios padronizadas para todo mundo. Eu acho que o catálogo de padronização pode ajudar muito nisso, né? A gente tem poucos itens padronizados, agora acho que tem 1 ou 2. Eu conheço um que é a água, né? A água, eles estavam trabalhando no segundo, que eu não me lembro mais qual foi. É o catálogo de padronização da lei, né? Que você fala. Isso, da lei de licitações. Mas a gente, se tiver um esforço centralizado com órgãos especiais e que considerem, que ouçam o mercado para estabelecer esse padrão, que a gente possa ir lá e buscar, eu vou comprar aqui um mobiliário, eu vou comprar um equipamento de TI, né? O que eu tenho que me preocupar? Né? Que normas que ele vai ter que atender? O que eu posso exigir de certificação? É uma desinformação muito grande que eu acho, sabe, Carlos, que às vezes o treinamento só não vai suprir. Eu preciso ter essa informação disponível para mim, e é uma dor que eu tenho como compradora. A gente sente essa dificuldade na prática, né? Eu vou comprar aqui imobiliário. O que eu posso exigir? Que tipo de certificação que eu posso exigir? Né? Talvez um esforço centralizado, eu não sei capitaneado por quem, mas de estabelecer, talvez a própria SEGES, né? Estabelecer tem uma iniciativa, né, Francis, do CNI, não sei se você lembro, participei, mas se perdeu, eu nunca mais tive notícia daquela iniciativa. Na verdade, eu acho que eles estão retomando agora. Que eram as fichas técnicas. Eu participei, inclusive, da elaboração de duas fichas. E é sensacional aquilo. É aquilo que a gente precisa. É aquilo que a gente precisa. Eu vou licitar isso, eu quero saber o que eu posso exigir. E não só para aquisição de produtos, mas para contratação de serviço também. Eu lembro que uma das coisas que a gente estava discutindo na ficha era a contratação de serviço de limpeza. E aí, assim, no meu contrato de limpeza, o que eu posso exigir, por exemplo, dos meus produtos?
Eu tenho que exigir que o produto seja assim, 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 assado. A água sanitária vai ser assim, o sabão em pó vai ser desse jeito. E o que eu posso exigir da empresa? Em que etapa que ela vai me comprovar isso? Né? Talvez essa catalogação, essa sistematização dessas informações para os compradores, que a maioria não é nem treinado e nem tem tempo de ir atrás dessas informações, seria muito importante. Antes de passar para a Tânia, calma. Não. Eu tenho duas perguntas que chegaram no chat, uma para a Francis e outra para o Carlos. Primeira da Francis, o colega, deixa eu ver o nome dele. Ele está querendo exemplos de compras com requisitos de sustentabilidade. É o que eu acabei de falar, né? A gente hoje no TCU mesmo, uma das compras que a gente mais se preocupa com requisitos é mobiliário. Né, que a gente tem lá todas as especificações, a gente consegue exigir alguma certificação de procedência do material, da matéria-prima. Em compras de TI, a gente já consegue mexer também com isso, mas é a dificuldade que eu falei para vocês. A gente precisa ter um esforço de padronização disso. Essa pergunta foi enviada pelo Azor El Akar. Mas olha só, lembrando que compra sustentável não é só que tem aqueles critérios ambientais, né? Às vezes a decisão de comprar o modelo, a solução, ela pode ser mais sustentável se ela for mais eficiente. É o caso do nosso outsourcing de impressão, do nosso almoxarifado, que a gente decidiu aí, na época o Eliezer era secretário, decidiu reduzir o almoxarifado. Hoje a gente tem um estante com 30 itens. 30 itens. O Taxigov, um exemplo também, que aí você abre mão de ter a propriedade do veículo. É porque as pessoas, às vezes, têm uma ideia de que a compra... Eu só posso falar em compra sustentável se eu estiver falando de critérios lá ambientais. Né? E, às vezes, a solução, o fato da solução ser mais eficiente, que é o caso do Taxigov, por exemplo, é uma compra sustentável. Você contratar cooperativas de catadores. Cooperativa de catadores. Né? E aí vai, inclusive, sustentabilidade social, né? Isso. Você contratar empresas locais de pequeno porte, tudo isso são requisitos de sustentabilidade. Para o Carlos, chegou uma pergunta para aquele do Vicente Braga, nosso colega lá da Câmara, que ele desse uma palavrinha sobre o projeto TaxLeg. O projeto TaxLeg vamos dizer assim, é a versão que a Câmara dos Deputados fez do Taxigov, né? E a modelagem dessa solução é uma modelagem exemplar, né, de compra com a abordagem de critérios de sustentabilidade. A gente tem, por exemplo, dentro da solução TaxLeg, a gente tem a reutilização de um mesmo recurso que está disponível para uso pela administração pública e para um cidadão qualquer privado. A gente reutiliza o mesmo recurso. O carro que provê o serviço de transporte de pessoas para servidores da Câmara, para colaboradores da Câmara dos Deputados, é o mesmo carro que provê serviço e provê transporte para o cidadão comum. Então, a gente está dando mais, de certa forma, um maior grau de emprego a um mesmo recurso sem lançar mão de novos recursos. São os recursos que já estão disponíveis. Né? Então, os carros estão rodando aí, estão à disposição de todo mundo e está sendo reutilizado pela Câmara. Eu acho que esse é um grande exemplo, não o TaxLeg, o Taxigov, que o TaxLeg é uma instância, em termos de informática, né, uma instância desse projeto. É um grande exemplo de pensamento sistêmico e sustentável na contratação de uma solução. Curioso é quando a gente implanta um Taxigov, por exemplo, parece que as pessoas elas sentem menos vontade de usar. Já viu isso? É curioso. Assim como o outsourcing de impressão. Assim como o outsourcing de impressão. Você também tem os níveis de controle. Assim como almoxarifado, né? Assim como almoxarifado. Ninguém mais te pediu um lápis, né? Ninguém nunca mais me pediu lápis de caneta. Com duas cores e tal. Ninguém mais quer saber disso. Agora, se tivesse, certamente o pessoal estaria usando. Bom, para a Tânia, eu estendo a pergunta, né, sobre os obstáculos, né, que a administração tem sentido, né, quais são as dificuldades. Agora, o controle externo, né, ele chega lá
num órgão, numa administração, tal. Como é que ele avalia isso lá quando ele percebe que o órgão não está sendo bem sucedido? Existe alguma orientação? É uma coisa que é um pouco menos, mais uma parceria? Como é que está funcionando isso nesse momento de transição agora? Obrigada pela pergunta, Eliezer. O que eu digo é que existe uma falsa sensação de que o órgão de controle ele é um impedimento para a aplicação dos critérios de sustentabilidade. Na realidade, é muito pelo contrário, né? A gente incentiva essa questão tanto da inovação, e a gente tem feito um trabalho importante lá com o laboratório de inovação, junto aos gestores, e produzindo material educativo e tal, e orientativo, e também com relação à sustentabilidade. A questão que se vê, e que muitas vezes é o que ganha a mídia, é o que ganha voz, são os casos de insucesso. E como só ganham voz os casos de insucesso, a sensação que dá é que a gente só bate em quem tenta fazer, implementar critérios de sustentabilidade. Na realidade, não. E existe uma questão em comum aí, em quase todos esses projetos questionados no TCU, né? E, em geral, passa por falhas na questão da motivação do processo. Tá? Isso é uma coisa que a gente bate muito, porque, assim, o que está na cabeça do gestor não é automaticamente compreensível para quem vai ler o processo, né? Então, assim, é muito importante que todas as etapas da contratação, e principalmente aquelas decisões, né, que podem gerar algum questionamento por parte dos órgãos de controle, como, por exemplo, por que você resolveu pagar mais caro por essa solução? Então, assim, a gente estava falando aqui, o preço não é tudo. Muitas vezes eu vou escolher pagar mais caro por uma solução mais sustentável e eu tenho um motivo forte para isso. Eu tenho uma motivação. Coloque a motivação no processo, né? Faça essa análise comparativa de cenários. O que a gente vê muitas vezes são processos mal instruídos, processos administrativos mal instruídos. A motivação se perde e, como a gente, infelizmente, tem um problema sério de descontinuidade na administração pública, principalmente nos setores de compras, o gestor que fez aquilo saiu. E o que chegou não sabe dizer, não sabe explicar, e também não está escrito. Então, a gente fica nesse ciclo que, assim, dá a sensação de que o problema é os órgãos de controle que estão apontando o problema, quando, na realidade, é porque não há a motivação adequada para aquilo. Por isso que o ETP é bom, né, Tânia? Exatamente. Então, assim, essa questão, né? Eu já ouvi muita gente falar assim, a lei agora trouxe um monte de obrigação para a gente tem que fazer ETP, tem que fazer mapa de risco, tem que fazer o acompanhamento para e passo do contrato. Na verdade, a gente sempre teve que fazer isso. Eu sempre digo isso, a gente sempre teve que fazer. O que a lei fez foi organizar. Exatamente. Botar nas caixinhas. Né? A lei fez organizar, botar nas caixinhas, e mais, a lei está ajudando o gestor a se resguardar quanto a qualquer questionamento. Porque antes, como não estava explícito na lei que ele tinha que fazer um ETP, muitas vezes não fazia, chegava um órgão de controle, não entendia e questionava. Qualquer um questionaria. Eu me lembrei. E agora ele está resguardado pelo ETP. Exatamente. Eu me lembrei que uma vez eu fui para um evento público e aí tinha uma moça lá, uma palestrante, né, que disse que o sonho dela era chegar o dia que ela fosse fazer um processo de compra sem ter que fazer tanta justificativa. Aí eu pensei que era com meus botões. Ela vai ter que sair do serviço público, né? Porque... o princípio da motivação está lá. Desse aí ninguém foge. Maravilha. Tem uma terceira pergunta aqui, eu vou passar para a Franci, do colega André Trajano. É possível ser sustentável quando a compra for ambientalmente correta? É inviável economicamente? Penso que não. É o que a gente falou lá no começo, né? A gente tem que ter um olhar sistêmico. A compra pode ser ambientalmente correta, mas se ela inviabilizar o orçamento para outras atividades, ou se ela for muito onerosa, aí se a gente tiver uma visão mais sistêmica de sustentabilidade, eu entendo que não é uma compra sustentável. Concordo. Algum comentário do Carlos? Bom, eu tenho aqui uma questão que os órgãos sempre reclamam muito. A gente está vivendo um cenário hoje bem complicado com relação ao pessoal, né? Até o Carlos já comentou que, para ele, é o principal obstáculo aí na nova lei. Como resolver essa questão? Eu gostaria que vocês... Você fala da capacitação? Capacitação, treinamento... Se existe a necessidade de regulamentar alguma coisa,
Aqui a gente está no Instituto César Ardelo Correia, como é que esses órgãos podem atuar para auxiliar nisso? É curioso que a gente está aqui no Instituto César Ardelo Correia e a lei coloca como obrigação dos tribunais de contas prover essa capacitação para os gestores públicos que forem trabalhar com a lei, né? Então, a gente vê que, pelo menos aqui, a gente já está com essa preocupação, né? A gente já tem várias medidas em andamento e, sim, já foi colocado aqui o quão é importante, né? Capacitar, certificar. Tem alguma auditoria prevista no ISC? Tem. No ISC, não. Ainda não. Mas o que a gente tem aqui com o ISC, quando eu falo, eu como representante, né, da parte do controle externo, o que a gente tem são várias parcerias com o ISC, né? Então, a gente tem alguns cursos que estão sendo oferecidos. A curadoria desses cursos, se vocês procurarem, vão ter lá várias trilhas oferecidas pelo ISC relacionadas às contratações. E, em geral, essas curadorias elas são feitas pelo nosso pessoal técnico da área de controle. Então, é um material de bastante qualidade, né, para quem está procurando se capacitar, entender melhor as questões da lei. Então, eu acho que a gente está nesse caminho assim, de construir, pelo menos, deixar à disposição dos gestores públicos algum material de qualidade que eles possam apreender as novidades trazidas pela lei. Maravilha. Tem uma pergunta aqui, eu acho que é mais para a França também, do Raimundo Eduardo Lisboa. A França está requisitada. É porque eu sinto as dores deles. Eles se identificaram com você. Eles se identificaram. Como efetuar sustentabilidade junto aos fornecedores primários e principalmente terceirizados em processo de água mineral? Eita, Raimundo. Que a gente nem tem mais isso. A gente não tem. Olha só, o rapaz que fez a pergunta, vocês podem dar um pulo. Quando a gente fala em inovação, né? E não é nem uma inovação, é uma coisa que a gente já fazia há muito tempo, mas a França vai prosseguir. Eu não sei se eu entendi bem. A sustentabilidade em relação à água mineral, assim, o que a gente tentou fazer em relação à água, a gente tem nós no TCU, né, nossa experiência própria, a gente tem uma história aí de tentar racionalizar a água, então teve várias campanhas, a gente aboliu garrafinhas, a gente agora tem só filtros, a gente distribuiu canecas, a gente tem aí e isso é permanente, né, a gente sempre tem as campanhas e tenta melhorar e racionalizar o consumo de água. Agora a nova lei dá a possibilidade da gente ter contratos de fornecimento contínuo, né? Pode ser uma alternativa também para diminuir os custos desses contratos. Em relação aos terceirizados, ele perguntou o quê em relação aos terceirizados? Sustentabilidade junto aos fornecedores primários e principalmente terceirizados em processo de água mineral. Eu não sei se eu entendi bem o papel do terceirizado aí na água mineral. Talvez o que ele queira dizer seja, falando em ciclo de vida, né, os subcontratados, talvez seja isso, né, as relações que a gente não alcança diretamente na administração com relação aos aspectos sociais, será que é isso? De empregabilidade, de menor, enfim, de condições pode ser que seja isso. De condições de trabalho. Não sei se vocês têm algum controle com relação a isso e se é essa a pergunta. Não, porque... Né? O nosso é de fornecimento, né? A gente não tem terceirizado envolvido, né, em prestação de serviço. É um contrato de fornecimento que você vai lá, adquire, ele entrega e pronto. Talvez um terceirizado que vai cuidar ali dos resíduos, no caso de garrafa plástica, não sei, não entendi. Carmen Mesquita pergunta para Tânia. Pensou que ia ficar livre, né? Com a nova lei, a área de controle externo vai fazer uma cobrança mais rigorosa quanto à não observação sistêmica de sustentabilidade nos processos de compras? Olha, eu acho que provavelmente sim. Diria que não no curto prazo, porque a gente precisa entender que é um processo de adaptação da administração pública, né? A nova lei, as novas regras, as novas realidades, principalmente porque é uma lei que abrange todas as unidades da federação e a gente sabe que os níveis de maturidade de implementação são muito diferentes, governo federal, estadual, municipal, mas eu entendo que sim, que essa questão da sustentabilidade, como ela é regra, né, muito provavelmente a gente vai começar, nas nossas fiscalizações, a cobrar a observância de critérios de sustentabilidade, principalmente dentro dos estudos técnicos preliminares da fiscalização e execução dos contratos. Maravilha.
Bom, vocês acreditam que já se passaram Rápido, né? 65 minutos? Infelizmente, a gente não tem mais tempo. Agradeço a todos que assistiram essa live. As perguntas que, porventura, vocês queiram enviar, podem enviar, que a gente deixa o e-mail, né, como eu falei no início, para que a gente depois encaminhe a resposta para vocês. Gostaria de agradecer a Tânia, a Francis e ao Carlos pela participação. Esse evento da Rede Legislativa Sustentável tem o objetivo de disseminar essa questão da sustentabilidade da administração pública, porque a nossa rede ela é capitaneada, vamos dizer assim, pelo Senado, Câmara e TCU, mas ela envolve tribunais de contas estaduais, assembleias municipais, os recantos mais distantes do nosso país, e o objetivo é justamente dar a eles esse apoio, né, no entendimento do que seja sustentabilidade e ajudá-los aí a seguir em frente, cumprir as normas e serem mais eficientes. Muito obrigado a todos. Estamos encerrando o nosso mês da sustentabilidade com esse evento. Obrigado.